Amados, estamos orando com os salmos. E orar com os salmos é orar de maneira diferente. Os salmos são palavras de Deus. É a forma que Deus nos deixou para que pudéssemos orar a Deus usando palavras do próprio Deus. E hoje vamos orar o Salmo 79. E é muito importante que você tenha o Salmo em suas mãos, para você acompanhar essa reflexão, porque ela fala profundamente na nossa alma. Nos desastres e tragédias da vida, clame a Deus do fundo do seu coração. Tem coisas, queridos, que estão absolutamente fora do nosso controle. E se tem algo que prova isso na nossa vida, vez ou outra, são os desastres. Desastres que chegam na nossa vida, e embora a gente não os deseje, eles vêm de maneira inesperada, abrupta, e vêm muitas vezes de forma avassaladora. Muitas pessoas dizem que a vida corre tudo bem, tudo tranquilo, e do nada parece que a vida vira a chave, sem mandar nenhum recado antecipado. Isso é ruim, isso é terrível, mas tem um outro lado que é positivo nisso tudo. A vida humana, ou a história humana, ela comprova que os desastres têm o poder de mudar os rumos da nossa vida. Nos desastres ou tragédias da vida, como o salmista vai mostrar para a gente hoje, nós sempre perdemos ou coisas ou pessoas. Não se ganha em desastres, se perde quando eles acontecem, mas é justamente por meio deles que a gente aprende de forma real, que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus, que tudo é para Deus. Mas nós precisamos tantas vezes enfrentar esses momentos na vida para enxergarmos essa verdade. Um amigo muito querido, o Josiano Silva, que eu sempre menciono, ele experimentou na pele essa verdade quando passou pela pior tragédia da sua vida, e ele diz em uma de suas canções: faço minha as palavras que Jó falou, Deus me deu e o Senhor mesmo tomou, bendito para todo sempre seja o Senhor. Ele reconheceu isso, e como ele mesmo fala na letra da música, dizer isso a Deus é verdadeiramente enfrentar gigantes tão reais, sem tirar os olhos do Senhor, como ele mesmo fala em sua canção. E ele completa: eu sei, Deus, que nada foge dos teus planos e que nada acontece sem o meu Deus saber, porque seus planos são melhores do que os meus. Nos desastres, nós temos a oportunidade de aprender isso de maneira mais clara e evidente. Vários são os tipos de desastres que podem acometer a vida humana, vários, mas todos eles são um tipo de tragédia, uns piores, outros menores. Mas olha que interessante, o George Bernard Shaw, ele tem uma frase, ele alerta a gente, para a gente ter sabedoria com relação às tragédias, e olha o que ele fala: há duas tragédias na vida, duas. Uma é a de não obter tudo que o seu coração deseja, isso é uma tragédia. A outra é a de obter. Há duas tragédias. Uma é de não obter, porque assim a gente desanima e acaba abandonando os caminhos do Senhor. E a outra tragédia é obter tudo que o nosso coração deseja, pois assim achamos que não precisamos de Deus. O povo de Deus, motivo do Salmo 79, sentiu na pele as duas formas de tragédia: o receber tudo que Deus dá e o não receber aquilo que eles estão clamando. E é esse contexto que forma o pano de fundo desse salmo, em que Asaf, o ministro de música do Senhor, vai erguer um clamor.
ele vai implorar a Deus, inclusive castigo contra os inimigos, porque os inimigos do povo de Deus, sem nenhum pudor, sem nenhum receio, eles arrasaram o povo de Deus, arrasaram fisicamente, moralmente, espiritualmente, e nem o templo do Senhor ficou de fora. Quando eles invadiram Jerusalém, eles destruíram completamente o templo, e o templo era o lugar pelo qual Asaf era mais apaixonado, ele era o ministro de música naquele lugar. E o Salmo 79 é o lamento por aquilo que aconteceu. Muitos especialistas nos aconselham sobre o que fazer diante de desastres, de tragédias, de situações difíceis na vida. Olha o que um deles diz: a mente atribulada busca 1000 explicações. Por que ele? Por que ela? Por que tão jovem? Por que ele subiu naquele avião? E é claro, as explicações e conjecturas todas não satisfazem o coração partido, porque tragédia é isso, algo inesperável, inexplicável. E eles dizem, e esta é justamente a hora em que corremos o sério risco de desistir da luta, de desistir da crença, de perder a fé, de desistir de enfrentar a vida, que é sempre uma incógnita, um mistério que jamais compreenderemos. O que aconteceu em Jerusalém mexeu profundamente com o coração de Asaf. Aquilo tá para você, doeu, e doeu muito no coração dele, mas não tirou-lhe a fé. A prova disso é essa oração transformada em salmo. A tragédia aconteceu, mas o controle nunca foi perdido por Deus. Deus não perde o controle nunca, as pessoas sim, e Jesus sempre vai ser o nosso melhor exemplo. Queridos, diante de situações difíceis, impossíveis, trágicas, diante de desastres na nossa vida, tenha um alvo em sua mente. Sabe o que nós precisamos? Como diz um lindo hino do cantor cristão: crer e observar. Creia e observe o exemplo de Cristo em tudo que ele passou. O Daniel Towner e o John Sames, eles compuseram lá no século XIX essa canção que está no Inário Cantor Cristão, número 301. Fala assim: em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. E o refrão: crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. E eu acho lindo essa segunda estrofe: o inimigo falaz, como o povo de Deus enfrentava, e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, mas nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Sabe por quê? Porque o fiel sabe crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A essa altura, você já deve estar curioso pelo que estava acontecendo com o povo de Israel, que motivou Asaf a escrever esse salmo. Que desastre foi esse? Que acontecimento foi esse? Que tragédia foi essa? Quando você tiver tempo, leia segundo livro dos Reis, capítulo 25, e todas as lamentações de Jeremias, pois esses dois textos estão falando do que aconteceu. Eu vou contar para você. É triste, lamentável, trágico e às vezes insuportável. Segure-se um pouquinho na cadeira para você entender o que estava acontecendo. No livro de Reis diz assim: então, no 9º ano do reinado de Zedequias, 9º ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela, para atravessar a muralha.
A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano. Eles chegaram no 9º e ficaram até o 11º, ou seja, 2 longos anos a cidade ficou fechada. Nada entra, nada sai, água não entra, comida não entra, e uma hora o desespero bateu. As pessoas começaram a morrer de fome. Há relatos de canibalismo. Quem morria primeiro acabava sendo devorado por outras pessoas. Aquilo começou a virar um verdadeiro inferno na terra. Nada entrava, nada saía, mas a fome da cidade havia se tornado tão severa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido de dentro para fora, e todos os soldados, todos, fugiram de noite pela porta entre os 2 muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em volta da cidade, eles fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Olha que triste. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Ele foi levado até o rei da Babilônia, onde o rei da Babilônia, Nabucodonosor, pronunciou a sentença contra esse homem. E sabe qual foi a sentença? Nabucodonosor executou os filhos de Zedequias na sua frente. Você consegue imaginar a tragédia maior? Os filhos do rei foram mortos na sua frente, e depois furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia, para ele remoer aquele sofrimento do que estava acontecendo. Mas não acabou ainda. Os soldados entraram no templo, incendiaram o templo do Senhor, destruíram as muralhas de Jerusalém, o palácio, tudo foi destruído, e aquela cidade virou cinzas. Os que foram presos foram levados como cativos, e alguns foram mortos de maneira covarde e cruel. Esse é o pano de fundo. Mas o povo de Deus não é coitadinho, não é um inocente recebendo um castigo sem merecer. O povo de Deus tinha que aprender a amar ao Senhor, que sempre foi amoroso, que sempre foi paciente, misericordioso, mas eles optaram por desobedecer a Deus, e uma tragédia foi necessária para abrir os olhos dessas pessoas, abrir os ouvidos. Gente, é triste que alguém precise de uma tragédia para poder enxergar o amor de Deus. É triste alguém precisar passar por uma verdadeira tragédia, um colapso na vida, para poder enxergar ou voltar-se para Deus, para declarar o amor a Deus, para dizer o quanto Deus é bom, porque na verdade, o amor que Deus espera de nós, ele é um amor totalmente sincero, voluntário, um amor altruísta, sem esperar nada em troca. Mas no entanto, Deus nos ama tanto, que às vezes Ele manda um sofrimento, uma tragédia, Ele manda um desastre, para chamar a nossa atenção, para gritar ao ouvido do homem surdo: volte-se para mim, volte-se para o meu amor, para o meu reino. Mas nem todo sofrimento que um filho de Deus passa, ele é porque o filho de Deus precisa voltar ao Senhor. Muitas vezes, nós podemos estar vivendo nossa vida cristã perfeita, piedosa, amando a Deus, servindo a Deus de todo o nosso coração, e ainda assim, sermos surpreendidos por uma tragédia. Ser filho de Deus não nos garante ou não nos isenta não passarmos por esse tipo de coisa. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina a orar: Pai, mas livrai-nos do mal. Amém.
E é uma oração que se faz todos os dias, clamando livramento de Deus. E muitos teólogos, quando falam sobre isso, eles mostram para a gente que um dos pontos que talvez traz mais tristeza a um filho de Deus, é saber que nós sofremos tanto quanto o mundo perdido, ou às vezes mais até do que ele. Se você olhar o Salmo 73, que já passamos aqui, Asaf conta isso. E no Salmo 37, Davi também diz do quanto ele está sofrendo uma agonia como filho de Deus. É muito interessante que os especialistas ou os teólogos, quando falam do sofrimento, por exemplo, eles dizem: da mesma forma, podemos viver nessa terra conscientes e esperançosos. Sabe do quê? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o que diz Romanos 8, versículo 18. Esperança, a glória a ser revelada. O sofrimento de agora não se compara com a eternidade que passaremos com Cristo. E isso é tão lindo, que o William Ralph, ele escreveu uma declaração de amor a Jesus, uma declaração apaixonada a Jesus, que depois colocaram uma música em cima dessa declaração e virou nosso hino 303 do cantor cristão. E sabe o que o William, ele fala para Deus? Você conhece: Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu. Meu mestre divino, meu amo, meu rei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim, eu te amo porque o teu amor não tem fim. Em ti confiança para sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te na glória de além. Agora e para sempre, por ti viverei. As tragédias não podem nos afastar do amor de Deus. Os desastres não podem tirar-nos da presença santa de Deus. O salmista, ele sabe disso tudo. O salmista vai erguer uma oração a Deus, mostrando também indignação. Ele vai dizer para a gente: quando você passar por um problema sério, expresse a sua angústia a Deus, em meio ao desastre, fale para Deus. Sofrer e duvidar faz parte da natureza humana, mas fale para Deus o que você está sentindo. Falar é terapêutico, falar revela o nosso coração. Os salmos são remédios para a alma que nos ensinam, inclusive, que a gente precisa abrir o coração. Quer ver o que fez Asaf? Versículo 1 até o versículo 4, ele faz uma oração, lamentando o desastre que o povo sofria. Veja o que ele diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos, e foram muitos, milhares, as aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los, mas no tanto de cadáver em volta de Jerusalém. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Vê se você entende. Tente compreender o que Asaf está dizendo. Não importa a gravidade do seu problema. O deles era grave demais, não importa a gravidade, fale abertamente ao Senhor sobre ele. Deus pode lidar com isso. Deus sabe lidar com as nossas dificuldades e irracionalidades. Na dor nós ficamos irracionais, no luto ficamos irracionais, na tragédia, no desastre, isso faz parte. Mas se nós não lamentarmos com as vozes, se nós não gritarmos a nossa dor, não falarmos com alguém, o nosso corpo adoece. O que a boca se cala, o corpo grita.
Aquilo que a gente não fala, não morre, aquilo mata a gente. A Bíblia manda você falar, manda a mim falar aquilo que está no meu coração, porque Deus sempre estará pronto para ouvir. E veja o que eu vou te dizer: ao invés de escolher palavras para falar para Deus, escolha o momento de falar com Deus. E sabe quando é esse momento? Agora e já. Quem sofre tem pressa, quem está angustiado tem pressa, quem está passando pela tragédia tem pressa. É agora ou já. Fale com Deus. Falar acalma a alma, falar traz paz ao nosso coração. Tem uma música que a Kemily Santos ela canta, que eu acho fantástica. Eu quero ler para você um trecho dela. Ouça com o seu coração. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. E olha que lindo: se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória, e ela clama: não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. E olha que maneira linda que ela termina: o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Os edomitas, vizinhos do povo de Deus, zombavam do povo esfomeado, fugindo, zombavam, prendiam eles e devolviam aos babilônios para serem assassinados cruelmente. E além de fazer isso, riam para todo mundo ver, e o versículo 4 mostra isso para a gente. Mas o final dos edomitas foi trágico. Eles foram completamente extintos da face da terra, porque Deus não admite qualquer forma de crueldade contra os seus filhos. Obadias é um livro na Bíblia de um capítulo só, mas se você depois der uma olhadinha, do versículo 10 ao versículo 14, ele conta exatamente isso que os edomitas faziam com o povo de Deus. Asaf, depois de mostrar o motivo da indignação dele, ele ora clamando justiça, versículo 5 até o 7, até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a tua terra. É verdade, a tragédia foi fruto da rebeldia, da desobediência deles, gente, mas saiba de uma coisa: até a ira de Deus tem prazo de validade. Deus, ele alivia a mão. Havendo arrependimento, haverá perdão. Havendo arrependimento e confissão, haverá perdão e consequentemente alívio da punição. Mas os inimigos, os malvados, tudo que eles fizeram se volta contra eles mesmos. E o salmista continua no verso 8 e 9: não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Se o desânimo se abate sobre você, grite para Deus: Deus, venha depressa ao meu encontro com a tua misericórdia. Deus, anima meu coração, acende, chama no meu coração de novo. Deus, não me deixe desanimado, entristecido. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Asaf está dizendo: Deus, nós pecamos, é por isso que a gente está sofrendo
tudo isso e o pedido de perdão sempre vai ser o momento mais transformador da nossa vida. Quando você pede perdão, você está dizendo para Deus: Deus, sozinho eu não aguento. Deus, não sei fazer do meu jeito, o meu jeito não é o certo. Deus, eu não aguento caminhar sozinho. Cuida de mim, Pai. Eu me entrego em tuas mãos. Eu deixo o controle em tuas mãos. Tem um grupo, Rosa de Saron, eles cantam a música, que eu preciso contar um trechinho para você. Agora que eu não posso caminhar, cuida de mim. Deus de detalhes que me ensina a prosseguir, virar minhas páginas e não pensar em desistir. Toma minha vida, preenche o vazio em que eu estou. Sou alma à deriva procurando quem eu sou. E no refrão eles dizem: eu sei que você pode transformar, eu sei que você sempre esteve aqui, e hoje eu vim aqui para entregar minha vida outra vez. E quando o céu parece se fechar, seus olhos sempre voltam para mim. Agora que eu não posso caminhar, cuida de mim. O perdão é se jogar nas mãos de Deus e dizer: Deus, cuida de mim, Pai. Sozinho eu só faço besteira, sozinho, Deus, eu só cometo erro, sozinho eu só entristeço o teu Espírito Santo. Deus, tem misericórdia de mim. E depois que ele pede perdão, ele faz a declaração mais dura do Salmo, que é a oração imprecatória. A oração pedindo retaliação de Deus contra os inimigos, o julgamento severo de Deus contra aqueles que fazem crueldade contra o seu povo. Verso 10 até o 12: porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Tinha gente preso no calabouço ainda para ser morto. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Tipo, não deixa eles morrer não, Deus. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. É duro, eu sei, mas a oração imprecatória, ela é necessária, é palavra de Deus. A oração imprecatória é ordem de Deus, é a oração pedindo para Deus pesar a mão sobre os maus. Tinha gente da família deles no calabouço, gente sendo torturada, gente gemendo e morrendo aos poucos. Como que eles vão ficar quietos diante disso? Como que eles vão assistir esse cenário de terror e não vão fazer nada? Então eles oram e dizem: Deus, pesa a sua mão, liberta nossos irmãos que estão ali, presos ainda, Pai, para que isso acabe. Oração imprecatória é palavra de Deus. O que eu queria te dizer: nunca na sua vida, nunca, seja alvo de uma oração imprecatória. Seja o autor dela, mas nunca seja o alvo dela, porque Deus ouve a oração do seu povo quando está oprimido e injustiçado. Queridos, a Bíblia não é brincadeira, não é gibi da turma da Mônica. E quando a Bíblia diz: pelo amor de Deus, não caia nas mãos do Deus irado, isso é sério demais. E oração imprecatória, Deus escuta, e quando Deus pesa a mão, misericórdia. E o Salmo termina clamando por resposta. Toda a nossa oração, ela pede uma resposta, e é o que ele faz aqui no final do Salmo, no versículo 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores, porque quando as respostas vêm, quando a luz de um novo dia, quando a alegria vem pela manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, a gente celebra, a gente canta, a gente louva e a gente agradece a Deus. Eu quero encerrar dizendo isso para você: declare essa verdade do fundo do seu coração, quando tudo estiver bem na sua vida. Mas o dia em que as coisas não estiverem tão bem assim, não esqueça
de fazer essa oração a Deus. As coisas nunca fogem do controle do Senhor. Nos desastres ou tragédias da vida, clame a Deus do fundo do coração, que a resposta em forma de conforto, ela vem. E como diz o finalzinho daquela música, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando, quando esse dia raiar. Nos desastres da vida, clame a Deus. Amém? Eu quero clamar com você. Eu quero te convidar, onde você está, a fechar os seus olhos e a elevar o seu coração a Deus. Talvez você esteja experimentando uma tragédia, um desastre em sua vida, nesse exato momento em que comigo você ora. Talvez você conhece alguém muito querido, que esteja enfrentando um desastre, uma tragédia na vida. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Pai, eu quero primeiro te agradecer por tantos livramentos que o Senhor concede, Deus, a cada um de nós. Livramentos, ó Deus, individuais, livramentos, Deus, à nossa família. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos livra todo o tempo de tantos desastres, tragédias e desgraças que acontecem em nossa volta. Obrigado, Deus, porque o seu anjo acampa ao redor de cada um de nós e nos livra. Obrigado, porque a tua boa mão nos conduz pelos caminhos em que trilhamos. Obrigado, porque a tua palavra, Deus, é escudo, mas é espada, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, e não nos deixa, Deus, vacilarmos em meio às trevas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Senhor dos exércitos, porque o Senhor dispensa todos os seus anjos para cuidarem do teu povo. Obrigado por isso, Deus. Pai, não permita que sejamos abalados ou vitimados, ó Deus, por qualquer tragédia, desastre. Não permita isso, Pai. Cuida do teu povo, mas aquele que já enfrenta, aquele que ainda enfrentará, Pai, fortalece, Deus. Não permita que a fé vacile. Não permite, Deus, que em meio à dor, em meio à dúvida, se questione a sua bondade e a sua fidelidade. Oh, Pai, eu sei que o Senhor pode transformar todas as coisas, que o Senhor pode lidar com as nossas palavras, por vezes irracionais, mas se tivermos que passar por qualquer coisa semelhante, ó Deus, desastres ou tragédias, cuida de nós, Deus, fica sempre conosco, Pai, nos ensine a clamar e a depender sempre de Ti. É o que nós clamamos e entregamos em Tuas mãos, e fazemos isso, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.